votar. Mas antes do Sepúlveda votar, na véspera do julgamento dele, votar da quarta-feira, dia 30, eles conversaram muito. E o voto do ministro Peluso, que não era dos 5 de um lado nem dos 5 de outro, ele tinha uma alternativa. Ele mandava retirar do processo apenas o depoimento da presidente do Banco Rural, dona Cátia Rabelo. E a Câmara já havia aceito, a Câmara já havia tirado realmente. Então, houve muita conversa entre os ministros e eles chegaram à conclusão de que era impossível interromper o processo, né? Tanto, aí ficou 5-5, mas tinha o voto do ministro Peluso, que mandava tirar só o que a Câmara já concordara. Bom, aí ficou 5-5 e o ministro Deltan Jobim começou a interpretar, né? Porque podia mudar de voto e tudo mais. Aliás, até peço para interromper. Como pode, no Supremo, o presidente interromper, até com um certo desgaste, exposições tranquilas de outros ministros, exatamente, até algumas vezes dando a impressão de que ele está desrespeitando o voto, a independência de outros ministros? Exatamente isso. Ele não deixa nem os ministros falarem direito, interrompe todos. Citou uma frase do Nelson Rodrigues, que o Nelson Rodrigues jamais disse isso: os idiotas estão perdendo a modéstia. Idiota não perde a modéstia porque não tem nem modéstia nem ambição. O idiota não existe realmente. O que o Nelson Rodrigues havia dito, se referindo a outras pessoas, é que existem os idiotas da objetividade. Não falou em idiota, os idiotas estão perdendo a modéstia. Por outro lado, o ministro precisava interpretar os votos para dar o resultado final, porque haviam votos discordantes. Ele então disse: vamos dar uma nota, né, para cada voto do ministro. E virou para o ministro Aires Brito, o relator, disse: o seu voto tem o valor 0 matematicamente. Bom, primeiro que ele errou na definição. Não é matematicamente, é aritmeticamente. A matemática é o todo. A matemática é composta da trigonometria, da geometria, da aritmética, que é o menor de todos. A aritmética só trata dos números. Como ele estava tratando dos números, o ministro do Supremo não pode dizer que vamos tratar matematicamente. Ele teria que dizer: vamos tratar aritmeticamente. E não podia quase insultar um ministro dizendo que seu voto vale 0. Bom, aí ficou falando e tal, tudo mais. Bom, então, para encurtar essa parte, acabou prevalecendo o voto do Peluso, né? Em determinado momento, até ele disse: bom, o ministro Marco Aurélio vota assim, o ministro Marco Aurélio pelo arquivamento. Ele disse: não, o ministro Marco Aurélio ficou... Não, eu não votei pelo arquivamento, não. Eu votei pelo prosseguimento do processo para ouvir outras testemunhas, mas não para arquivar o processo. Ele aí ficou assim, quer dizer, ele, na verdade, não tem a majestade do presidente do Supremo Tribunal Federal. E está atropelando a independência de outros ministros. Ele queria, de qualquer maneira, a vitória do José Dirceu. Agora, se o Supremo tivesse decidido pela vitória do José Dirceu no Supremo e, portanto, arquivar o processo, iria criar um caso incrível. Eu já havia escrito 2 artigos na segunda e na terça-feira, antes da quarta-feira, dizendo o seguinte: a Câmara iria votar de qualquer maneira. Que era um direito seu, ela ia votar a cassação de qualquer maneira. Então, como eles iriam cassar mesmo o José Dirceu, o que o Supremo poderia fazer depois da Câmara ter cassado o José Dirceu? Anular a cassação? Evidentemente que não. Então, dessa maneira, apesar do Nelson Jobim e apesar de alguns escorregões, a verdade é que prevaleceu o bom senso, não houve o choque e o José Dirceu foi cassado e agora começa o seu longo processo de reinclusão de qualquer maneira ou de certa maneira do processo. E a propósito, os jornais publicaram recentemente uma pesquisa onde os próprios membros do Poder Judiciário, numa verdadeira autocrítica, afirmam que, numa questão de credibilidade, de respeito, de acerto de decisão, os ministros do Supremo estão em
pior situação do que os juízes de primeira instância. 47, são os mais rejeitados. 47,9% votaram contra os ministros do Supremo. E isso gera uma instabilidade, porque todos nós queremos o quê? Segurança jurídica. Se o Supremo não oferece isto e a televisão está mostrando diariamente esses desencontros, eu não sei se você concorda, Hélio, acho que deste episódio, dessa garra do José Dirceu lutando para manter o seu mandato e o Supremo tentando influir em decisões do Legislativo, serviriam para nós aqui duas lições. Uma, o Supremo tem que ser menos político em suas decisões e a Câmara, ao elaborar leis, regimentos, tem que também tomar mais cuidado para não cometer erros e equívocos que provoquem exatamente esta suscitação contínua do Supremo para dirimir suas dúvidas ou seus erros. Não sei se você tem essa opinião. É verdade, não há dúvida. Agora, a Câmara fez o possível. Eu acho o seguinte, eu não conheço na história do Legislativo brasileiro ninguém que tenha tido tais poderes de defesa, tal amplitude de defesa, quanto o José Dirceu. Ele vem há 4 ou 5 meses se defendendo de todas as maneiras. Ele chegou a percorrer vários estados do Brasil como se estivesse numa campanha presidencial. Nem o Collor teve toda essa garantia? Não, nada. Porque o problema do Collor, que é o problema do impeachment, não servia nem à oposição nem ao governo. A oposição, se soubesse que um deles assumiria o poder, até ficaria tranquila. Mas acontece o seguinte, o vice que assumiria era o Zé Alencar. Né? Era o Zé Alencar. Bom, e aí, o que eles fariam com o Zé Alencar? Dentro da nova sistemática brasileira, da reforma da Constituição feita pelo Fernando Henrique para si mesmo, porque, na verdade, esse mensalão começa com o anualão do Fernando Henrique, só que o Fernando Henrique, em vez de pagar por mês, pagou uma vez 300, 400, 500 mil reais pela reeleição para ele mesmo. Porque desde 1891 a Constituição proibia acabar com a República, a Federação e o mandato presidencial. Mas essa investigação não foi avante, por quê? Não foi avante. Porque se houve compra, deveria o Legislativo ter investigado isso. Acontece que a oposição, na época, que era o PT, na verdade, PDT e outros partidos menores, não tiveram muito força cuidado suficiente? Ou pensaram também que fossem se prevalecer no futuro. Essa que é a verdade. Então, hoje, por exemplo, 5.561 prefeitos dos 5.500 municípios podem se reeleger. 27 governadores podem se reeleger. E o presidente da República pode se reeleger também. Então, quando o presidente Lula... É lógico que o presidente Lula é candidato e ele, dentro da nova Constituição brasileira, ele pode se reeleger. E ele é candidatíssimo, certíssimo, garantidíssimo. Agora, vai ganhar? Este é um outro problema que nós vamos ver no ano todo de 2006. Ainda nessa questão do Supremo, porque é muito importante, nós que somos advogados, jornalistas, nós sempre voltamos para a Justiça e para o Supremo reverencialmente. Nós não entendemos que lá possa haver qualquer pré-entendimento para que alguma decisão não seja aquela que é prevista em lei. Pergunto com uma certa dor até no peito, não estaria havendo, jornalista Hélio Fernandes, um excesso de politização do Judiciário, a começar do Supremo? Pela atuação do ministro Jobim? Bom, o ministro Jobim tem uma importância muito grande porque ele cria constrangimento, ele causa constrangimento, ele provoca constrangimento nos próprios ministros. Já houve uma sessão há um mês ou há dois meses em que ele criticava de tal maneira alguns ministros que o ministro Marco Aurélio Mello, que é um dos mais moços do tribunal, ele dizia para outro ministro, resista, não se entregue, porque o Nelson Jobim faz qualquer coisa. Agora, o mandato dele vai até... Meados do ano que vem. Hein? Meados do ano que vem. Vai até meados do ano que vem, mais ou menos abril. E ele é candidatíssimo a um cargo político. Só que os magistrados, erradamente, mas está na Constituição, eles têm um prazo de escolha de partido, escolha de domicílio eleitoral, a metade dos outros cidadãos. Enquanto você, eu e todos os telespectadores, para sermos candidatos a qualquer cargo, precisamos morar 1 ano num local e precisamos nos desincompatibilizar
também até 30 de março do ano que vem, ou seja, 6 meses antes da eleição. O ministro do Supremo, ele pode escolher o partido em 30 de março só. Pode escolher o estado por onde ele quer correr, ou para deputado, ou para senador, ou para governador,